258 mil telas neste momento acompanhando Sem Filtro. Agradeço muito a sua audiência, ao advogado Jeffrey Checchini, também ao deputado Nicolas Ferreira. Deixa eu incluir, Piotr também tem pergunta para os nossos convidados? Eu pergunto agora ao deputado Nicolas. Deputado, boa noite uma vez mais. A oposição foi proibida de trabalhar recentemente nesse recesso branco. Amanhã, em tese, acabou esse recesso e a oposição vai estar lá. A minha primeira pergunta para o senhor é: o que a oposição pretende fazer amanhã? E segundo, o senhor vai levar, até porque o senhor citou o discurso do Hugo Mota, vai levar uma Constituição, aquela do doutor Ulisses, para ele reler? Porque parece que ele já se esqueceu o que está escrito na Constituição. O problema, Piotr, não é nem a Constituição, né? O problema é quem a interpreta. E geralmente é só uma pessoa. Pode usar aí a Constituição para peso de livro, para poder segurar a porta, porque não vale mais de porcaria nenhuma aqui no nosso país. É deputado sendo criminalizado por falas, ferindo o artigo 53, enfim, ministros do Supremo atuando politicamente, inclusive ligando para deputados e senadores para poder interferir em eleições presidenciais de cada casa, ministro do STF dando opiniões fora dos autos, enfim, é um nível de absurdos que pode jogar a Constituição fora, não adianta nada. Eu sou formado em Direito, inclusive tenho aqui um livro aqui na minha estante, Direito Constitucional, do ministro Alexandre de Moraes, que, sinceramente, parece que foi outra pessoa que escreveu. Agora, o que nós podemos fazer frente a uma ditadura? Eu estou me fazendo essa pergunta já tem alguns meses, se não anos, de que o que nós podemos fazer frente a uma ditadura. Nós vamos fazer uma PEC para poder limitar o poder de um criminoso. É como se eu abrisse o Código Penal quando alguém fosse me roubar e falasse: olha, de acordo com o artigo tanto, você não pode me roubar. Aí o criminoso ia falar: agora eu tenho conhecimento da lei, não vou cometer ilegalidades e não vou te roubar. Então o que nós iremos fazer? Confesso, é algo muito, muito complexo do que há a ser feito, porque qualquer medida contra uma antidemocracia vai ser considerada antidemocrática. Então, nós vamos colocar na mão deles, que fazem parte do sistema, para resolver. Então, amanhã, estou saindo daqui 4 horas da manhã para poder estar em Brasília. É o voo que eu pego toda semana aí para poder chegar em Brasília. E com certeza vamos ter reuniões para poder traçar alguma estratégia do que nós iremos fazer, né, como Congresso, para poder parar isso. Agora, infelizmente, em uma ditadura, nós temos poderes ilimitados. Eu tenho dito aqui esse exemplo, que eu acho que clarifica mais na mente das pessoas, que é como se as pessoas cobrassem um jogador de fazer gol, né, para o seu time. O jogador vai lá e faz gol, mas quando acaba a partida, o juiz fala: olha, seus gols estão invalidados, na verdade quem ganhou foi o outro time. É falta de estratégia do time? É falta de competência do jogador? Não. É porque o juiz extrapola a sua competência. E aí nós vamos fazer o quê? A torcida vai invadir o campo? Eu vou lá e vou agredir o juiz? Eu vou recorrer ao quem? A CBF? Entende? É complicado. Então eu espero realmente que nós tenhamos algo que possa fazer. Se alguém, inclusive, tiver alguma sugestão, eu topo qualquer coisa para poder, de fato, restabelecer a democracia aqui no nosso país. Muita gente acaba falando 1 milhão de coisas que não vai dar certo, né? Ou que coisas que realmente só ficam no âmbito das ideias, mas ninguém muitas vezes apresenta, de fato, uma solução concreta para o que ser feito. E eu sou muito humilde de reconhecer que contra uma ditadura eu ainda não tenho a estratégia do que nós podemos fazer. Deixa eu aproveitar o gancho do deputado Nicolas, falou a quem recorrer, doutor Checchini, e voltar com o senhor. Essa decisão do ministro Moraes de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ela pode ser contestada, ele pode recorrer, eu sei que vai recorrer ao próprio ministro, mas pelo menos para formalizar o que está acontecendo, quais seriam as alternativas nesse momento agora para o ex-presidente, até porque as medidas restritivas, elas são bastante confusas, a gente já tinha comentado, né? Ele pode conceder entrevista, mas não pode usar rede social, ninguém pode retransmitir, pode ser por escrito, mas não pode ser publicado em rede social, então é bastante confusa. O deputado Nicolas usou uma videochamada ali, acredito eu, imaginando que estava dentro das medidas restritivas propostas, ou impostas, melhor dizendo, pelo ministro Moraes. Ainda assim, na visão do ministro, elas foram violadas. O que é possível fazer nesse momento? Deixa eu registrar 261 mil telas nesse momento, somos
fazemos neste horário a maior live do Brasil. Agradeço ao deputado e ao doutor Chiquini por participar deste programa nessa segunda-feira. Diga, doutor Chiquini. Primeiro que esse processo não tinha que estar na Suprema Corte, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Desde 2005, o entendimento do STF é que ex-mandatário é primeiro grau. Desde 2005, em 2018, o STF teve um precedente que pacificou esse entendimento que a prerrogativa de foro é da cadeira. Não estando mais na cadeira, não é STF. Fizeram uma grande manobra para que esse caso fosse para o STF. Não bastasse, em 2023, alterar o regimento interno do STF para que esse caso fosse para a primeira turma, formada apenas por companheiros. Cabe recurso? No papel cabe. Em tese cabe. Por um duplo grau de jurisdição? Não. Cabe um recurso para o próprio ministro, que se chama embargos de declaração, o que será infrutífero, ou se não, com muita sorte, um recurso ao pleno. Porém, sabemos ser um jogo aqui de cartas marcadas. É muito triste que eu vou falar agora ao Brasil, o deputado Nicolas vai me confirmar, vai poder concordar comigo. Nós estamos nas mãos do Senado Federal. Não há mais outra alternativa para o Brasil senão impeachment de Alexandre de Moraes. Não há outra solução. Se o país, se os senadores, que são eleitos pelo povo, que representam o povo, não impeachmentarem Alexandre de Moraes, o Brasil vai se tornar, em definitivo, uma ditadura. Não há outra saída. Os efeitos secundários da Magnitsky serão estendidos a Banco Central, serão estendidos ao Brasil e o Brasil será desligado do sistema financeiro mundial. Tudo para manter Alexandre de Moraes à frente dessa Suprema Corte. Em 2027, o Alexandre de Moraes é o próximo presidente do STF. É impossível um ministro que acaba de tomar uma lei Magnitsky, que só Al-Qaeda tomou, Hezbollah, só narcoterroristas até hoje tomaram essa lei Magnitsky, ministros da Suprema Corte da Venezuela tomaram essa lei Magnitsky, é impossível. É inviável, é imoral, é antiético. Não há mais viabilidade para que Alexandre de Moraes continue à frente desses processos. Não há credibilidade à condução desses processos, a querer processar e julgar pessoas por golpe. Não há qualquer condição. Estamos na mão desses senadores, Nicolas. O Alcolumbre hoje está com a faca e o queijo na mão para salvar o Brasil. Deputado, a gente está com o nosso tempo esgotado, mas dá tempo para uma última pergunta do Silvio Navarro. Aí você pode também usar esse tempo para responder ali o questionamento do Dr. Chiquini. Vamos lá, Silvio. Deputado, boa noite. Vou fazer uma pergunta em nome da nossa audiência nas redes sociais neste momento, tanto pelo chat quanto pelo X, que nos marcaram aqui. O senhor acha que pode ter relação também, além de ser uma vingança contra as ruas, pelo que aconteceu no domingo, mas também por causa da vaza-toga, a segunda parte da vaza-toga divulgada hoje, que mostra claramente que havia um núcleo de espionagem trabalhando no período eleitoral e depois também, em relação ao 8 de janeiro, a mando do ministro Alexandre de Moraes? Com certeza. Na política, a gente costuma dizer que não existe coincidências dentro dessa área que a gente trabalha. É claro que todos os passos que eles tomam são muito bem definidos, né? Você percebe que a multa que o PL tomou foi de 22 milhões, logo o número do próprio PL. Você percebe que as decisões que são tomadas sempre são em momentos, ou numa sexta-feira, que depois é um final de semana, as pessoas esquecem, ou logo depois, né, de uma manifestação que, coincidentemente, o que não é coincidência, aparecem diversas mensagens vazadas pelo seu ex-assessor, no caso, né, do Alexandre de Moraes, mostrando mais uma vez, né, para o público que não viu aqui o começo da entrevista, de que a forma como eram condenadas as pessoas tinham ali um substrato de pesquisa
de rede social. Pessoas literalmente foram condenadas por postagens anteriores até mesmo ao dia 8 de janeiro, e de uma forma extremamente sádica, uma forma irônica e principalmente vingativa. E eu vou aproveitar aqui essa grande audiência e dizer o seguinte: o Congresso Nacional, principalmente ali a Câmara dos Deputados, muitas vezes fica muito em voga. O foco fica ali nos deputados. Mas sabe quem realmente tem o poder de poder parar o ministro Alexandre de Moraes? É o Senado. E eu duvido que você, eleitor, cobre tanto o seu senador como você cobra o seu deputado. E olha só, nós temos hoje senadores que muitas vezes ficam muito distantes da população, né? Praticamente intocáveis. Só que a responsabilidade está nas costas deles. Amanhã, em Brasília, eu vou divulgar e vou protocolar em mãos, e farei isso no plenário, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes com todos esses novos fatos. Porque assim que saiu, os meus advogados já juntaram também na peça de impeachment do Alexandre de Moraes, juntamente com as sanções da lei Magnitsky. Ou seja, há claras evidências de crimes e violações de direitos humanos cometidos por Alexandre de Moraes. Não tem como, Davi Alcolumbre, não tem como o senador do teu estado não ser cobrado e não ser responsabilizado. Eu deixo isso aqui bem claro, porque há uma cobrança, e claro, deputado precisa ser cobrado, político tem que ser cobrado. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que cada político é competente para tal. Ele passa na rua dele, vê um buraco na rua dele, xinga o deputado federal e o vereador fica ileso. Ele vê a saúde de uma unidade básica de saúde não funcionando, ele vai e xinga, sei lá, o presidente da República. Então, saiba que agora, neste instante, quem deixou correr solto Alexandre de Moraes chama-se Senado. Então, agora chegou a hora, de fato, do Senado dar a resposta para o povo brasileiro, porque isso poderia ser qualquer um. Obviamente estão pegando a figura do Jair Bolsonaro porque sabe que ele é uma figura importantíssima eleitoral para poder vencê-los ano que vem. Agora, não é justo. Como eu disse aqui anteriormente, mesmo que você não goste, você precisa admitir, não é justo o que estão fazendo com o Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvidas que antes de amanhecer tem uma longa noite a se enfrentar. Eu espero que, de fato, esse amanhecer esteja próximo, e eu não tenho dúvidas que tem muita gente aqui que continua a lutar, e espero que Deus, de fato, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê entendimento para continuar lutando, que a gente tenha um Brasil melhor do que a gente vive agora.